Olá, meninos! Estamos aqui, então, para a gente fazer a correção daquelas questões que foram passadas semana passada. Olha só, eu vou ler a questão e aí a gente vai desenvolvendo a resposta juntos. Peguem o caderno para fazer a correção, que é importante. Vamos lá, observe a imagem abaixo. A gente está vendo um monte de homem reunido em um determinado local. E embaixo a gente tem como se fosse uma legenda, né? O juramento na sala do jogo de palme, tá escrito. Eu vou ler o texto agora que vem abaixo. Pressionado pela crise, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, uma assembleia formada pelas 3 divisões da sociedade francesa. Vamos relembrar aqui os grupos sociais existentes dentro da França da Revolução Francesa. A gente tem o primeiro estado, que é constituído pelo clero, tanto o alto clero quanto o baixo clero. A gente vai ter o segundo estado, que são os nobres, né? Os nobres vão constituir o segundo estado. E dentro do terceiro estado, a gente vai ter algumas classes. Vamos entender. Primeiro, a gente tem os girondinos, abaixo os jacobinos. E por último, a gente tem os sans-culottes. Expliquei tudo isso na aula passada para vocês. Entendemos os grupos sociais existentes dentro da França. Vou continuar a leitura. Desta forma, reunido no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e parte do primeiro estado se separa da Assembleia. O que acontece? Essa Assembleia dos Estados Gerais foi convocada pelo rei Luís XVI da França para resolver um grande problema econômico que estava acontecendo ali dentro da França. O que eles vão decidir? Vão decidir que o terceiro estado vai ter que pagar o pato de tudo isso. Ou seja, os tributos do terceiro estado aumentariam, mais impostos para se pagar, ok? Ótimo, vou continuar a leitura. Em seguida, declararam-se representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. Claro que o terceiro estado não vai gostar nada dessa conversa de continuar, de pagar os tributos maiores daquela sociedade. Eles não vão ficar nada satisfeitos com isso. Então, vai ter uma reunião ali na sala de pela, como vocês quiserem falar. De quem? Do terceiro estado e também de uma pequena parcela do primeiro estado, do baixo clero, tá? E ali eles vão decidir fazer uma nova constituição, né? Vão fazer esse juramento, enfim. E aí vai ter, né, o que a gente chama de Assembleia Nacional Constituinte. Eles querem realizar uma constituição para a França. Eles não querem mais aquele sistema político funcionando ali dentro, né? Nós temos uma monarquia absolutista. Eles querem que aquele sistema político se modifique. Então, eles vão fazer uma nova constituição, uma constituição para a França. O que a gente precisa saber? Peraí, deixa eu ler, que é melhor a gente ler e começar a responder a questão. A partir dessa imagem, elabore um breve texto e nele descreva os principais desdobramentos que aconteceram com a união do terceiro estado e parte do primeiro estado. Dentro dessa Assembleia Nacional Constituinte, a gente vai ter, sim, surgindo uma nova Constituição. Vai demorar quase 2 anos, mas vai ficar pronta essa nova Constituição. E a gente vai ter a aprovação do que a gente chama de Declaração do Homem e do Cidadão, que vai vir com aquele lema muito conhecido da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A Constituição vai ficar pronta em 1791, tá? Mudando também diversas coisas dentro da França. Vamos para a segunda questão. Isso tudo que eu falei para vocês, vocês têm que fazer um textinho e colocar na resposta, tá? Observe a charge abaixo. Aqui a gente tem a Mafalda, né? Que é de um cartunista argentino. Vamos lá. E estes direitos? Vamos mesmo respeitá-los, está bem? Que não lhes aconteça o mesmo que aos 10 mandamentos. A charge sempre tem uma crítica, né? A charge da Mafalda
aborda a questão dos direitos humanos. Eles são presentes na atualidade para assegurar a garantia de igualdade e respeito ao ser humano. Sabemos que, assim como nessa charge, a questão dos direitos humanos também foi discutida, durante a Revolução Francesa. E como resultado tiveram a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Descreva quais os principais pontos que essa declaração assegurava. Acho que a gente pode falar do lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Segunda coisa, a gente pode observar um direito à propriedade dentro dessa declaração. O governo, o sistema de governo vai ser modificado, nós vamos ter acontecendo o que a gente chama de monarquia constitucional dentro da França, onde os deputados teriam um mandato de apenas 2 anos, tá? O caráter do voto vai mudar, ou seja, ele não vai ser mais universal como era anteriormente. O que vai acontecer? A gente chama de voto censitário. O que é isso? É condicionado a algo. Nesse caso, vai ser condicionado a uma renda mínima. Para ser um cidadão, para você poder votar, você tinha que ser homem, ter uma renda mínima para conseguir realmente expressar o seu voto, tá? A gente vai ter vão suprimir, né, alguns privilégios que tinham anteriormente. A gente também vai ter na verdade, a escravidão dentro das colônias ainda vai ser mantida, tá? Só que a gente vai ter a abolição do que a gente chama de servidão. A servidão vai começar a ser extinguida, ok? Vamos lá para a terceira questão. Deixa eu abrir aqui que saiu. A Revolução Francesa, iniciada no dia 17 de junho de 1789, foi um movimento impulsionado pela burguesia e que contou com a importante participação de camponeses e das massas urbanas que viviam na miséria. Para fins de estudo, a Revolução Francesa foi dividida em 3 fases. Quais são elas? Primeiro, a gente pode falar na fase da Assembleia Constituinte, né? Que a gente vai ter uma monarquia constitucional. Acabei de falar isso para vocês. Essa Assembleia Constituinte vai do ano de 1789 até o ano de 1791, que é quando a Constituição fica pronta, e aí a gente tem realizada mesmo a monarquia constitucional. A segunda fase, a gente pode falar de convenção e também do período de terror, né? Onde os jacobinos assumem o poder. E a terceira fase a gente chama de diretório, né? Que a gente vai ter os 5 diretores, que eu expliquei quem vai estar no poder para vocês não, né? Lá dentro da França vão ser os girondinos, ok? Então, são essas as 3 fases da Revolução Francesa. Vamos agora para a quarta questão. Leia os 2 artigos seguintes extraídos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Artigo 1. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais não podem ser fundamentadas senão sobre a utilidade comum. Artigo 6. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou pelos seus representantes na sua formação. Ela tem de ser a mesma para todos, quer seja protegendo, quer seja punindo. Todos os cidadãos, sendo iguais aos seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a capacidade deles, e sem outra distinção que a de suas virtudes e talento. Em qual contexto histórico foi elaborada a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão? A gente pode falar que foi no contexto da Revolução Francesa, onde a gente vai ter aquela derrubada da Bastilha. Lembram-se que eles vão se revoltar e vão lá na Bastilha, que era uma prisão
e eles vão conseguir derrubar o rei da França, né? Que no caso era o Luís XVI. Então, vai ser bem nesse contexto aí que a gente vai ter acontecendo. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Cite duas ideias expressas na declaração que representam uma ruptura da prática política até então vigente. O que acontece, gente? Dentre as ideias que a gente pode destacar, basicamente, que o rei antes era o Estado, ele mandava em tudo, ok? Agora já é um pouco diferente. A gente vai ter uma monarquia constitucional, a gente vai ter uma assembleia, a gente tem deputados que eles sim vão firmar as leis ali dentro da França, tá? Além disso, a gente vai vir muito com aquela ideia de que os homens são iguais, que eles têm os direitos iguais, ok? Então, isso realmente é um rompimento com o que existia antes da Revolução Francesa. Última questão. Isso. Internamente, a crise começa a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Os girondinos, representantes da alta burguesia, defendiam posições moderadas. Por sua parte, os jacobinos, representantes da média e da pequena burguesia, constituiu o partido mais radical, sob a liderança de Robespierre. Foi assim instalada a ditadura jacobina, que introduziu novidades na Constituição. Quais são elas? Primeira coisa, a gente vai voltar ao que a gente chama de voto universal e não censitário. Então, as pessoas poderiam votar, não todos, tá? Mulheres, por exemplo, não poderiam votar. Mas o voto universal volta a acontecer. Agora sim a gente vai ter o fim mesmo da escravidão dentro das colônias, tá? E a gente também vai ter aquele congelamento de preços acontecendo, lembra? Para controlar a inflação. Além de tudo isso, a gente vai ter o Tribunal Revolucionário, lembram? Que eles queriam julgar todos os inimigos da Revolução. É isso. Corrijam. Espero que vocês tenham entendido melhor com essa correção. Qualquer dúvida é só me chamar.